Aqui no nosso Jornal Integração, como a gente falou, ontem foi aprovado na Câmara Municipal aqui de Itapajé, durante mais uma sessão realizada, portanto, pelos vereadores da nossa cidade, projeto de lei que assegura o reajuste do piso salarial para os profissionais da enfermagem a nível de município. Logicamente que esse feito já era aguardado, né, há muito tempo e com muita expectativa por esses profissionais. Ontem, inclusive, a enfermeira Rita Luiza utilizou o espaço na Câmara e falando exatamente em nome dos profissionais, né, demonstrando exatamente a importância desse ato, desse momento para essa categoria de profissionais extremamente importantes na nossa sociedade. E a gente fez um convite exatamente para que ela pudesse, e aqui está a enfermeira Rita Luiza, que hoje presta serviços atualmente, na verdade, né, no Hospital Municipal, compõe os quadros do Hospital Municipal, e também a enfermeira Isabel Rosana, que compõe os quadros da atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Itapajé, para que a gente possa exatamente ouvir delas, né, a importância desse momento, desse ato acontecido ontem na Câmara Municipal. Vou começar aqui com a enfermeira Rita Luiza, até por conta também da sua fala ontem na Câmara, que eu acho que emocionou não só os seus pares, os seus colegas, mas há muitos e muitos que puderam acompanhar ou ao vivo lá no momento em que estava acontecendo, e posteriormente também nas publicações nas redes sociais. Rita, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Jornal Integração. Qual é o sentimento nesse momento dessa aprovação desse piso para vocês, profissionais da enfermagem? Boa tarde. Boa tarde, Clésio Marques. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Atitude. Boa tarde, população de Itapajé e cidades vizinhas. É com muita alegria e satisfação que a gente tem a oportunidade de chegar aqui e dizer: bendito seja Deus pelo tempo, porque esperar em Deus é de quem confia, né? E quando a gente estava ali, a gente acreditou que o tempo chegou, porque o nosso trabalho, ele é um trabalho que a gente executa atividades que elas, só Deus e a gente sabe o quanto elas são desafiadoras e são necessárias e são importantes e são essenciais para a vida humana, né? Na hora que eu estive lá no plenário, eu me reportei a épocas vividas da minha vida, porque foi um período que tem situações na vida da gente que a gente passa e que a gente nunca esquece. Verdade. Então, foi situações que eu não imaginava na hora eu ver à tona, né? Eu andando a pé naquelas localidades. Porque hoje eu estou dentro do hospital, a gente já fez uma caminhada, já estou em outro estágio da minha atuação com a equipe hospitalar. Os desafios são diferentes, a Isabel vai falar aqui onde ela está. Hoje eu estou no nível secundário, sou enfermeira obstetra. A gente faz a assistência recebendo o pessoal que vem da atenção básica, desenvolvendo as nossas atividades a nível de hospital, com uma logística diferente, com uma assistência integrada, porque a saúde ela se faz em vários níveis, principalmente dentro do hospital. A assistência ela começa na captação, às vezes na primeira ligação, quando a pessoa pede uma ambulância, que o atendente faz e aí o motorista vai. Então, assim, é um serviço bem complexo, né? Vai a atendente, vem o médico, chega no profissional de enfermagem, que a gente é que executa, administra a medicação, acompanha a intervenção do paciente, identifica as intercorrências, porque a gente fica do lado do paciente para ver se esse paciente ele está evoluindo clinicamente ou não. Se o paciente vai ter uma complicação, o profissional é informado através da nossa equipe, porque ele é um trabalho integrado, multidisciplinar. Então, quando eu falei aquela história, nós estamos na beira do leito, né? O hospital a gente lida direto com a morte, né? Porque quando a pessoa vai para o hospital é porque a assistência ela não pode mais ser executada a nível domiciliar. E lá no hospital a gente identifica ou uma complicação para poder realmente o paciente evoluir para uma transferência, ou um tratamento que possa ser mais avançado, mas dentro de um serviço que tenha um tratamento de continuidade. Então, assim, hoje eu
quero dizer que toda a equipe hospitalar de Itapajé, pessoas que muito batalham lá, plantões exaustivos, desafiadores, porque não é fácil a gente trabalhar num município como o nosso, um município que já tem um porte médio, de doenças que já estão muito ampliadas, a resolutividade ainda ela está aquém a demanda, e a gente, todo dia a gente se vê desafiada no exercício de cuidar e de realizar, mas assim, segurando na mão de Deus com o propósito de cumprir a nossa missão com dignidade, com zelo e, acima de tudo, com ética. Eu falo aqui no nome de todos os meus colegas do hospital. Luciane Dutra, uma pessoa assim que esteve à frente do serviço, que não está aqui, mas batalhadora, foi diretora do hospital durante muito tempo. Uma pessoa também que tem um serviço de muito engajamento em prol da categoria. Né? Então, no nome dela, no nome de todas as colegas, eu quero dizer muito obrigado. Obrigado pela essa oportunidade, obrigado pela fala, obrigado por a gente estar conseguindo o que a gente muito esperou. Muito bem. 12 horas e 34 minutos, agora 12h34. A Isabel Rosana, também enfermeira aqui do município, como eu falei lá no início, né, faz parte da atenção básica aqui do município. E a gente até já tinha mantido contato em outros momentos, naquele momento exatamente de luta, né, o Isabel, de cobrança realmente por esse ato que nada mais é do que um reconhecimento por todo esse trabalho. E logicamente a gente sabe muito bem da importância, se fala do médico, logicamente em algumas situações o médico ele é evidenciado mais do que determinados profissionais dentro de uma unidade de saúde, dentro da sociedade como um todo, mas a bem da verdade o trabalho do médico, acredito que sem o auxílio de um profissional da enfermagem ele pode até acontecer, mas acredito que não acontece da mesma forma. Como é que foi todo esse processo de luta até chegar nesse momento, nesse ato de ontem de aprovação na Câmara Municipal desse projeto? Boa tarde. Boa tarde, Clésio. Boa tarde a todos os meus colegas do PSF, pessoal do hospital, Consuelo, que não pôde estar com a gente ontem, e os meus técnicos maravilhosos, Elisângela e o Wellington, e todos os meus colegas enfermeiros, né? Assim, a nossa luta foi grande. Nós começamos, como você mesmo disse, né? Até uma carta que a gente enviou para você. A nossa luta não é de agora. Talvez muitas pessoas que não têm conhecimento imaginem, eles já conseguiram, mas nós já viemos há 30 anos tentando conseguir um reconhecimento. É um reconhecimento no nosso caso. Ontem, quando o Cid pediu para eu falar, eu não queria, porque eu sei que eu me emocionaria, porque é tanta coisa que a gente passa, sabe? É tanta coisa que a gente vê, é tanta coisa que a gente enfrenta. E desde que começou essa história do piso, quer dizer, eu estava me lembrando que dia 7 agora fazia um ano que nós marchamos no 7 de setembro, pedindo piso, né? É verdade. E já vinha tendo uma história anterior. E foi uma história muito dolorosa, sabe? Desgastou muito a gente, porque você vê uma coisa aprovada que é um sonho e de repente vem pessoas, STF no caso, e joga aquela balde de água em cima da gente e para tudo, e você é desgastante demais, sabe? Emocionalmente, psicologicamente. Tem momentos que a gente chega a dizer, puxa, eu vou desistir, o que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar fazendo outra coisa em algum outro lugar, uma coisa melhor, procurando crescer em outra área. Mas é uma coisa que até a Rita falou ontem, assim, a gente não escolheu a enfermagem, eu acho que a enfermagem escolheu a gente, sabe? Porque quem é enfermeiro, quem é técnico de enfermagem, tá no sangue, sei lá, é uma coisa que, sabe, mexe com você, você quer ajudar, você quer... Não é apenas ali o trabalho, não é apenas a profissão ali, o ato do dia a dia, não, né? Não é só aquilo, você vai para casa pensando numa gestante, você vai para casa imaginando uma criança que está precisando de atendimento, você chega, puxa vida, aquela fulana não foi, cadê ela que faltou? E a gente faz isso, e é como você falou, não é um trabalho solitário, nós não trabalhamos sozinhos. Graças a Deus, a gente tem pessoas que nos ajudam. Nós, no caso da atenção básica, nós temos nossos agentes de saúde, que são as pessoas que estão primeiro, estão dentro da casa do usuário, captam aquelas pessoas, né? Eu tenho um agente de saúde que eu canso de falar que ela adivinha quando a mulher está grávida, que antes a mulher nem sabe, ela já sabe.
já diz logo, olha, aquela ali está grávida. Então, assim, são pessoas que já captam as pessoas para a gente. Então, elas vão na casa do usuário, elas estão lá dentro, né? Elas conversam, elas conhecem a história de todo mundo e trazem para a gente. E quando a gente recebe essa pessoa, que você detecta a necessidade dela, que nem sempre é só comigo. Tem necessidade de um nutricionista, de um fisioterapeuta, do ortopedista, de ir para o hospital, do próprio médico, né? Então, é um programa, é um trabalho amplo e que mexe com muita coisa, né? Então, assim, o que aconteceu ontem para a gente foi uma vitória, sabe? Você ter um projeto de lei dentro do seu município aprovado, onde a gente não teve tantas perdas, porque a gente vê outros municípios que o negócio está difícil. O gestor não reconhece, o gestor não aceita, os profissionais estão se sacrificando, estão batendo de frente, e isso é muito ruim, porque isso, de certa forma, reflete no trabalho da gente lá dentro. Há todo um desgaste, né? Lógico, a depender da forma, né? como o tema é conduzido, há um desgaste Com entre gestão e categoria, né? E fica o negócio, quem acaba sofrendo mais com isso é o usuário. Verdade. Porque se eu não estou bem, como é que eu vou conseguir desenvolver o meu trabalho bem, né? A gente às vezes até tenta, como a gente estava até falando ali fora, na frente das pessoas você tem que estar bem, achando graça, quando a porta se fecha, você desaba. Aconteceu isso comigo, meu irmão morreu na pandemia, né? Morreu no Covid. E foi muito doloroso para mim, porque, poxa, eu cuidei de tanta gente. E uma pessoa que estava... Se emociona aqui a nossa amiga Isabel, logicamente, né, é uma situação complicada, mas aproveitando aqui, eu vou passar para Rita. Você pode continuar, né? Pronto, pois não, siga. Assim, como fui dizendo, uma pessoa tão próxima de mim, eu não pude prestar por ele a assistência que eu deveria. Me cobrei muito, mas eu não entendo os propósitos, né? E como a Rita falou, a gente tem que agradecer primeiramente a Deus. Olha, Deus é muito bom. Ele é fantástico, ele é maravilhoso, ele te recompensa. Quando ele traz uma coisa para você, não é uma coisa, é a coisa, verdade, sabe? E quando ele faz isso, a gente sente o mover dele, a gente sente a presença dele, a gente sente que o Espírito Santo nos ajuda, porque não é fácil você viver hoje no mundo que a gente vive, com desafios. É daí, desculpe lhe cortar, mas é daí que vem exatamente a força para não desanimar, não é isso? Justamente, é daí que vem a força, porque tem momentos que a gente pensa em desanimar, tem momentos que o negócio pega, mas quando você para e pensa, puxa, se eu estou aqui, é porque Deus me quer aqui. E se eu estou fazendo isso, é porque eu posso fazer. E eu vou fazer. E a gente faz, sabe? Então, assim, como eu lhe falando, eu agradeço muito a Deus, porque Deus é tudo. Se não fosse Ele, nada teria acontecido. Agradeço ao nosso secretário César, sabe? Ele sempre esteve nos apoiando. Ele nos liberava para ir para movimento, porque eu fui em 2, 3, não me lembro. E sempre disse, olha, se tudo vai dar certo, a gente vai ajeitar, a gente vai fazer de tudo que puder, a gente não vai botar nenhuma dificuldade, e realmente ele não botou. Agradeço à prefeita, porque se ela não tivesse enviado o projeto de lei, se ela não tivesse tido essa consciência que nós precisamos desse piso, realmente não teria acontecido. Agradeço muito os vereadores, né? Desde o começo, desde muito antes, nós convidamos os vereadores para ir para o Conselho Municipal de Saúde para falar sobre a importância desse piso. Vilamar abraçou a causa com a gente, todos eles. Haroldo, Douglas, Neutel, todos aqueles que estavam ali, né? A gente falou com todos eles, Hernando, eu vou me perder se eu disser o nome de todo mundo, mas eu quero que todos eles se sintam agradecidos, nós somos agradecidos a ele, né? O que aconteceu ontem foi uma coisa memorável. Agradecer a nossos familiares também e agradecer ao povo da enfermagem, porque no 7 de setembro do ano passado, eu acho que foi uma data memorável para nós contra a enfermagem, porque nossa classe dificilmente se une para uma causa. Por mais que você trabalhe junto, a união é diferente. É verdade. Uma causa própria, foi uma nossa causa, nós estávamos todos lá, tinham várias pessoas, teve gente que saiu do plantão só para ir para marchar, para poder voltar, e foi lido o nosso juramento. Nós estivemos naquele 7 de setembro jamais para afrontar, não era jamais para afrontar a prefeitura, nem nada, nem a prefeita, pelo contrário. Nós estávamos mostrando a nossa necessidade, a nossa luta, nós queríamos justamente ser vistos, nós fomos vistos. Chamar atenção para a causa, Chamar atenção para a nossa causa, né? A gente ouve muita coisa ruim também,
Em Fortaleza mesmo, no último movimento que a gente foi, tinha pessoas que diziam, o que estão fazendo aqui? Ganham dinheiro demais, não precisa de nada. E aquela coisa, como eu digo a você, isso dói, mas não nos abalou, porque, como você mesmo disse, tínhamos Deus à nossa frente e estávamos ajudando na luta. E foi muito bom. Olha, eu nunca senti, eu acho que a felicidade que eu senti a primeira vez que o piso foi feito, depois daquele balde d'água, e foi a de ontem. Foi muito bom. Assim, a gente fica... mas você não tem com dinheiro na mão. Não, nós não estamos ainda com dinheiro na mão. Mas eu acho que a nossa alma está, de certa forma, lavada. Vai ser enxaguada quando chegar o dinheiro. Muito bem. 12 horas e 42 minutos, agora já são 12h42. A gente está recebendo, portanto, aqui as enfermeiras Rita Luísa e Isabel Rosana, portanto, para falar desse momento importante acontecido aqui no município de Itapajé. Ô Rita, eu queria aproveitar até a deixa aqui do que a Isabel já falou, e o processo durante a pandemia, ele exigiu muito do profissional da enfermagem, né? Eu queria ouvir de vocês, primeiro de você, depois exatamente da Isabel, como é que foi esse processo, essa vivência, essa atuação do profissional da enfermagem durante a pandemia? A pandemia ela chegou ameaçando todo mundo, né, de uma forma muito agressiva. E o hospital a gente abraçou a causa, né? Ninguém recuou. Pessoas dentro do nosso serviço mesmo, assim, enfrentado, tivemos a experiência também do adoecimento de profissionais, pessoas que acabaram se afastando da assistência em virtude da contaminação e pela a letalidade da doença, mas nós estávamos lá com nossos EPIs, engajados, envolvidos, dinâmicos, integrados, e eu acho até que mais unidos, porque quando chega no desafio, né, a gente se agrega mais. E cada paciente daquele que entrou no nosso serviço, a gente sofria junto com ele, junto com a família. E também, quando aquele paciente saía, que ele recebia aquela placa, que a gente ia empurrando naquele corredor, aquela cadeirinha de roda, porque aquele paciente, muitas vezes, ele saía debilitado pelas circunstâncias do tratamento. A gente vivia esse renascimento, porque você sabe que uma pandemia dessa, até hoje a gente sofre as consequências ainda da pandemia, porque a gente não voltou à normalidade. Também a gente aprendeu a ver a vida com mais, eu acho que até com mais cautela, porque apesar da nossa saúde, da nossa vida, ela ser uma velhinha acesa, mas com a pandemia isso se aflorou muito mais. Então a gente ficou muito mais voltado a ter cuidado e a saber valorizar as pequenas coisas. A nossa equipe do hospital, ela foi uma equipe que trabalhou com intensidade. Com intensidade, acolhemos o desafio. O hospital tinha dias que a gente estava lotado demais, que a gente precisava até assim se reinventar lá dentro para poder acolher as necessidades da população, mas eu acredito que essa equipe, ela foi uma equipe altamente exitosa, diante de todas as necessidades da logística, porque cuidar do paciente, ele não exige apenas a gente estar dentro do serviço, existe também a transferência, porque você sabe que o cuidado ele é ampliado. A gente coloca um paciente dentro de uma ambulância e até ele chegar no destino final, a responsabilidade é nossa. Isso acontece muito no nosso serviço, na nossa rotina e principalmente na complexidade diante da pandemia. Né? Eu quero dizer também, como a Isabel falou, parabéns à equipe de saúde, parabéns à gestão diante dos desafios e dos esforços empregados, porque o resultado de um serviço, ele depende de toda uma organização, desde do investimento na gestão pública, das condições de trabalho, dos insumos, da nossa necessidade da assistência, da organização, da logística, tudo a tempo e a hora. Foi desafiador? Foi. Falhas tivemos? Tivemos. Mas fizemos muito mais, foi acertar também, sabe? Então, parabéns a todos. Esse sucesso não é só da enfermagem, é de uma gama de pessoas, porque ninguém faz nada sozinho, nós trabalhamos em coletividade e quero dizer que esse sentimento de satisfação, de bem-estar,
ele persiste não só no meu coração, como de cada uma daquelas pessoas que estão lá e que faz parte na história da vida dos cidadãos desta cidade. Porque quando a gente se encontra com uma pessoa que olha para ela e que sabe que a gente pode ser um tijolinho na edificação da vida daquela pessoa, a gente se sente em paz. Muito bem. Ô Isabel, quer seja no hospital ou num posto de saúde, o período da pandemia foi de fato um período muito complexo, né? Foi muito difícil, viu? No nosso caso, por exemplo, do PSF, a gente pegava o paciente no início, né? Fazer o exame, dar o diagnóstico. Eu peguei Covid 3 vezes. 3 vezes? 3 vezes. A minha equipe também. Tanto a Elisângela também pegou Covid. E engraçado, porque quando a gente superou, né? Passou. Vamos ver as sequelas que ficaram. Esquecimento. Foi horrível. E a gente vivia dizendo, vale, a gente pegou Covid 3 vezes. E assim, muito complicado. Porque as pessoas chegavam no posto de saúde com sintomas que às vezes nem parecia que era, né? E quando você fazia o teste, positivo. E aí vinha o desespero. Ai, tô com Covid, vou morrer. A pessoa pensava logo isso, né? E a gente tinha que orientar o que fazer, como fazer, para onde ir, ficar em casa, ter o cuidado. E como é que você ia prender a pessoa dentro de casa? É uma coisa muito complicada. Verdade. Né? E dali ia para o hospital. Né? E a gente acompanhando. Ei, fulano, quantas vezes eu ligava para as meninas, tem um paciente meu aí, como é que ele está? Tem uma evolução? Me dá uma notícia. Porque a gente não sabia como estava a pessoa, né? E assim, a pandemia, como a Rita mesmo falou, ela vai ensinar muitas coisas para a gente. De tudo você tem que tirar uma coisa boa. De tudo. E ela vem ensinar. Eu acho que uma das coisas que ela mais trouxe para a gente foi a questão de valorizar as pequenas coisas. Você valorizar um abraço de um filho, tá com o pai, tá com o teu marido, tá com a tua esposa, tá junto com os amigos, a conversa de estar olhando a pessoa, de estar conversando olho no olho, como é que você tá? E não apenas, oi, tudo bom, passar, entendeu? E como tudo traz, né? E isso foi uma coisa boa. Quando a gente falando aqui em Covid, eu queria me lembrar e queria que todo mundo lembrasse do Jair. Sim, né? Jair, doutor Jair. Uma pessoa assim que eu tenho certeza que se ele estivesse ontem na Câmara com a gente, a festa tinha sido, assim, muito fervorosa. Porque doutor Jair que tem um legado, não somente em Itapajé, mas eu acho que em praticamente todos esses municípios aqui da nossa região, onde ele atuou, e em tantos outros aqui no estado do Ceará, né? Pois é. Quando o Jair faleceu, foi um sofrimento assim, não só nosso, né? Muitas pessoas de outros municípios que conheciam o Jair sofreram com a perda dele, né? Então, assim, e o Jair, o legado do Jair era um legado de animação, de euforia. Ele era o extremo. Eu lembro quando ele jogava futebol, ele era goleiro. Não tinha tempo ruim. Não, e ele chorava quando o time dele perdia. Chorava de verdade. E assim, ele era uma pessoa extrema, ele tinha um coração gigante, ele era uma pessoa muito querida, ele era uma pessoa muito boa. Ainda hoje as pessoas chegam nas secretarias de saúde e dizem, olha, quando eu olho para cá eu vejo o seu Jair. Então assim, Jair, cara, a gente conseguiu. Eu sei que ele está sabendo disso, né? E foi realmente uma coisa que marcou muito a gente. Essas perdas na pandemia foram perdas muito dolorosas. Todo mundo perdeu alguém. Se você não perdeu uma pessoa da sua família, graças a Deus, mas você perdeu alguém próximo, um amigo, ou conhece alguém que perdeu alguém, né? E a gente estava lá. A enfermagem estava lá, né? Nós estávamos ajudando, nós estávamos procurando fazer o nosso melhor, nós estávamos atendendo as pessoas, nós estávamos com medo, porque a gente tinha, como foi falado ontem, acho até o Vilamar que falou, você tinha medo de estar cuidando de alguém no hospital, num posto de saúde e transmitir para a sua família a doença, né? Quantas vezes você chegava em casa e entrava por trás para tirar a roupa no banheiro lá atrás, para tomar um banho, não ter que estar dentro da sua casa, trazendo a doença para casa? Porque um pouco se sabia da época, né? São duas situações que você relatando aqui, e eu fico imaginando, logicamente, que quem vivencia é quem tem a devida dimensão. Mas a preocupação lá com o local onde você está trabalhando, quer seja posto de saúde ou hospital, com o paciente, com a equipe, enfim, com você mesmo,
E aí depois ainda tem a outra questão, que é exatamente o chegar em casa, a questão da família e toda essa preocupação exatamente com esses cuidados, né? Então você tem que ter ali um psicológico realmente muito forte, Pronto, né? é isso aí. E assim, às vezes as pessoas veem na internet uma história que aconteceu de um pai que passou 3 dias sem ver o filho, do outro que dormia na calçada da casa e tal, mas aconteceu aqui. Então não é só história de internet, foi real, nós passamos por isso. Quantas pessoas, quantos profissionais tiveram seus familiares, já falei do meu irmão que faleceu, mas pai e mãe doente, e você tendo que ir para o hospital, tendo que estar no posto a atender, né? Então assim, foi difícil. Mas Deus é maravilhoso e nós superamos essa pandemia, nós lutamos, nós vencemos, né? Sabemos que todo dia aparecer coisa nova, vai aparecer, vai, né? Infelizmente. Nem sempre nós estamos preparados para enfrentar, mas estamos aqui. E a gente tenta fazer o melhor, né? Enquanto, como a Rita falou, a questão logística, Itapajé é uma cidade pequena, médio porte, hospital, 50 e poucos mil habitantes. E você imagina todo mundo doente, assim, né? Como você mesmo falou, o psicológico da gente foi afetado. Foi. Porque quantas vezes você chorava lá no cantinho da parede, né? E botava uma máscara para a pessoa não lhe ver frágil, porque você tinha que parecer forte. E quando você fraquejava, eu vou correr para quem? Né? Não foi fácil. Mas graças a Deus, Deus é maravilhoso mesmo e a gente superou e estamos aí. Claro que a gente não quer outra, Não. nem pensar, mas estamos aí e conseguimos vencer e estamos batalhando. E assim, cada dia, amigo, é uma batalha, cada dia é uma luta, cada dia é uma coisa que vem, é um problema que acontece, é uma dificuldade, mas nós estamos aí, né? Estamos tentando. Muito bem. 12 horas e mais 54 minutos, agora já são 12h54. A gente está recebendo aqui, conversando, né, com as enfermeiras Rita Luísa e Isabel Rosana. Eu vou registrar aqui só algumas participações. Meu amigo William Castro, né, que teve aí tantos e tantos anos de atuação nessa área da saúde, mandando um abraço aqui às duas, né, tá dizendo aqui Isabel Rosana, uma brilhante profissional e sempre defendendo a categoria. E a doutora Rita, uma super profissional, está dizendo aqui o nosso amigo William Castro, merecem, né, todas elas, todo o respeito do mundo, está dizendo ele aqui. O Alexandre Ferreira também está sintonizado com a gente, a Kélcia Gomes também parabenizando aqui as duas profissionais que estão conosco aqui no jornal, seu José Carneiro aqui no bairro Santa Rita, a nossa amiga Vilma Forte, né, também mandando os parabéns a todos os profissionais da enfermagem. Deixa eu ver quem mais aqui está na sintonia com a gente. A nossa ouvinte Regiane Souza. O Henrique César também está abraçando aqui as duas profissionais. A Ana Paula Carneiro, a nossa amiga Ana Paula. Ana Paula também enfermeira, né, lá de São Miguel. Está também ligada com a gente. Está dizendo aqui duas grandes profissionais, né, exemplo de mulheres, de mãe, de enfermeiras, né? Essa conquista significa tanto para a nossa categoria, está dizendo aqui a Ana Paula. A Vanusa Viana, a Vanusa também é enfermeira? Técnica de enfermagem. Técnica de enfermagem, né? Está se graduando. Lá de Iratinga, também na sintonia com a gente. O Nilton Souza também está na sintonia com a gente, parabenizando aqui a categoria. Deixa eu ver quem mais. Meu amigo Pedro Silva Neto, né? Também está na sintonia com a gente, também acompanhando o nosso Jornal Integração e parabenizando tanto aqui as duas profissionais como os demais, né, representantes dessa categoria tão importante. Meu amigo Rodson Gomes Pinto também mandando aqui os parabéns. A Alexandrina Mesquita, né, tá dizendo aqui que tem um carinho e respeito pela doutora Rita Luísa. Então, aqui alguns registros que evidenciam exatamente, né, esse feedback desses ouvintes que estão acompanhando o nosso Jornal Integração e, consequentemente, expressando aí todo o carinho e todo o respeito e admiração, tanto pelas duas profissionais que aqui estão, como pelos demais profissionais da enfermagem. Para a gente finalizar, eu pergunto aqui o seguinte: quantos profissionais de enfermagem nós temos aqui no município de Itapajé? Vocês têm esses dados? Pois não, por gentileza, quem pode nos repassar essa informação? Você tem aí, Rita ou Isabel? Pode falar. Bem, enfermeiros efetivos, atualmente nós estamos com 24, técnicos de enfermagem 51, auxiliares 19, enfermeiros contratados 26 e técnicos contratados 45. Eu estava aqui me lembrando aqui da experiência que eu tive na caminhada da enfermagem. Quando eu fiz aquela caminhada, eu ficava olhando para a população e vendo
a população se manifestando em favor da nossa categoria. E aquela manifestação das pessoas, ela me deu assim um impulso, né, na minha caminhada. Dia 7, né? No dia 7 de setembro, quando eu olhava para o rosto das pessoas e as pessoas vibravam olhando para a gente, elas levantavam o braço, elas batiam palmas. E isso aí também foi uma coisa que me marcou muito, porque às vezes a gente faz o nosso trabalho assim com tanta... o dia a dia ele é tão dinâmico, são tantas situações que a gente vive que às vezes a gente precisa parar para olhar, para perceber o efeito do nosso trabalho, né? E naquela caminhada eu fiquei muito em silêncio, porque eu acho que o que ecoou mesmo foi o trabalho realizado nessa cidade com as pessoas. Então eu me lembrei aqui também assim sobre a questão do psicológico, porque ser um profissional de saúde exige muito equilíbrio. A gente lida direto com situações de risco, iminência de morte. Precisa ter destreza no que faz, capacidade técnica, enfrentamento, poder de decisão, rapidez, agilidade, organização e, acima de tudo, o emocional. E a gente sofre junto com a pessoa. A gente vibra com alegria quando aquela criança nasce, que aquela mulher se transforma, que ela enfrenta, que ela se desafia. Cada parto daquele, eu me vejo naquela mulher. E eu me sinto feliz com ela, com a superação dela. Da mesma forma, em poucos minutos a gente está sendo chamado para atender uma pessoa que sofreu um acidente, que está com politraumatismos, e a gente sente aquela dor também junto com aquela pessoa. E assim, o mundo não para a gente se recompor. Então isso aí transcende uma lógica de quando a pessoa vai colocar no papel o que é o exercício de uma função. Porque quando a gente se forma, que a gente se gradua, a gente sai da faculdade cheia de ideias. Cheio de sonhos. Pensando em fazer muita coisa legal, pensando em... Eu já tenho como fazer isso, fazer aquilo, mas quando a gente vai para a prática, cada realidade é diferente. Eu não posso dar uma fórmula pronta para executar um trabalho numa determinada área, se lá ela tem uma situação social, se lá ela tem uma situação de violência familiar, se lá a pessoa ela passou por situação de abandono. Então, precisa a gente ter muita condição de encontrar as intempéries do caminho. Isso aí, meu irmão. Só o que ensina é o dia a dia. E o tempo. Só o que ensina é o dia a dia. Olha, A sensibilidade do profissional precisa ser aí exercida todo diariamente. Dia, toda né? hora, cada paciente é um paciente, você não pode nunca tratar um igual ao outro, porque é tudo diferente. E as coisas mudam, né? E infelizmente, ou felizmente, como a Rita falou, a nossa profissão é muito dinâmica, o mundo é dinâmico e hoje em dia está mais ainda, né? Verdade. Tudo é muito rápido, tudo é muito... tem que saber, tem que agir, não pode esperar. E você tem que saber o que fazer, tem que saber o que falar, tem que saber como falar, né? Não é só chegar e tal. Eu não posso chegar para você e dizer, você tem que fazer isso, isso e aquilo outro. Você vai dizer, por que eu tenho que fazer isso? E eu tenho que saber explicar por quê, né? Só fazendo uma correçãozinha aqui com relação à quantidade de profissionais, vai ter uma mudança, porque esse último dado que a gente tem foi de maio, mas a partir de junho aumentaram as equipes. Então entraram mais enfermeiros, mais técnicos de enfermagem. Okay. Então não é esse valor totalmente. Não é um dado atualizado. Não é aproximado, né? Porque o último dado a gente não tem ainda, certo? E assim, como a Rita mesmo falou, a gente acompanha as pessoas muito de antes do nascimento, porque o pré-natal, o bebezinho está na barriga da pessoa, então você está acompanhando. Você começa a acompanhar o paciente desde antes dele nascer até o último suspiro de vida dele, né? Então é uma caminhada longa. E é como a Rita mesmo disse, é como se fosse filmes diferentes. Hoje eu estou aqui num filme de ação, amanhã eu estou num filme de romance, amanhã eu estou num filme de terror. Então, assim, cada dia, cada momento... E você tem que se adequar a esses vários papéis. Justamente. O cinema tem que estar adequado às várias cenas que vão acontecer. Com equilíbrio, né? E resolução. Principalmente. Às vezes as pessoas dizem assim, o povo da enfermagem, da saúde é muito frio. Mas você já imaginou, Clésio, se eu fosse assistir um parto, ou fazer um parto, começasse a chorar na sala de parto, emocionada, como é que eu ia pegar esse menino? Então você segura a emoção. Ou se eu visse um paciente, um acidentado, acontece demais, jovem, e eu fosse me colocar naquele lugar, naquele momento da assistência, como é que eu ia assistir aquela pessoa? Como é que eu ia prestar o serviço que ela precisa naquele momento, né? Ia ser mais difícil. Verdade. Deixa eu só fazer Pois não, fica à vontade. Eu quero dar um abraço pro William,
tá? Uma pessoa que eu gosto muito, ele sabe disso. Vilma Forte também, mora no meu coração, também sabe disso. Tantos outros. Ana Paula estava junto com a gente nas negociações, né? Pessoa maravilhosa. Um abraço para o meu marido, especialmente, porque é uma pessoa que eu amo muito, que está do meu lado em todas as situações. As minhas filhas, que são pessoas também, luz na minha vida. Ele está atuando ainda em Itapoca? Não, ele está no Detran daqui. Ah, tá aqui, tá né? no Detran daqui. Tá pertinho. Tá, graças a Deus. Meu pai está na minha casa comigo, meu irmão, que é médico, você sabe quem é, doutor Cícero, né? Gente E boa. são pessoas assim que nos ajudam, né? Abaixo de Deus são as nossas fortalezas, que é a nossa família. Muito bem. Deixa eu registrar só mais algumas participações aqui. O Pedro Silva Neto colocou aqui, e eu acho que vale realmente a lembrança, né? A nossa querida e saudosa agora Emília, né? Que não presenciou Verdade. esse momento. Ela também era enfermeira, né? Foi enfermeira e certamente teve tantas e tantas situações também ao longo da sua trajetória, né, que exigiram dela realmente muito esforço, muito sacrifício em alguns momentos, que eu acho que sacrifício também faz parte da rotina do profissional da enfermagem. E quem também está acompanhando aqui, estou vendo aqui a mensagem agora, é a minha amiga Valdenice Marques, que também é enfermeira, e se eu não estou equivocado agora, ela está lá na área do São Tomé, né? São Tomé. Valdenice, outra batalhadora grande, junto com a Nenê, né? São... que faziam parte da turma do Jair, né? Sim. São pessoas que estão aí há muito tempo na batalha. A Nenê, hospital, e agora também PSF. E a Valdenice é uma pessoa, assim, que merece realmente, sabe, muito reconhecimento. Ambas. Não só elas. Se eu for falar de uma, de duas, eu vou acabar me comprometendo com as colegas e deixar de elogiar todo mundo. Mas todas. Olha, nós somos assim... Realmente, nós somos, viu? Porque elas são maravilhosas. Muito bem. 1h04. Só para a gente fechar aqui e explicar melhor com relação ao projeto enviado e aprovado ontem na Câmara de Vereadores. Eu acredito que a gente estava até conversando aqui na interna, o Isabel. O projeto, o que foi aprovado ontem, ele não é retroativo aqui no município de Itapajé, mas existe uma lei federal e essa lei assegura, portanto, que esses valores retroativos, né, serão, né, a posterior repassados aos profissionais, não é isso? Pronto, assim, o projeto não cita retroatividade, mas a lei federal, ela fala sobre isso, ela é retroativa. Que é até maio, né? Isso, vai ser a partir de maio. A partir de né? maio. São 4 parcelas, maio, junho, julho e agosto. Tanto é que o Ministério exigiu que os municípios abrissem uma conta no banco para ser depositado esse valor, que só pode ser gasto para esse fim, não pode ser tirado para outro fim. O que aconteceu... Mesmo dentro da área da saúde não pode, né? Não, é para o então piso. Está assegurado. Tanto é que se você... qualquer pessoa pode entrar no FNS, é aberto, você pode olhar, colocando, né, os dados direitinho, está lá dizendo que é para o piso da enfermagem, né? Então não tem valor deixado para outra coisa. Você não pode tirar para pagar... eu estou precisando pagar comprar curativo, material de curativo para o hospital. Não pode. É só para isso, né? Então, a lei federal já segura isso para a gente. A lei do município, anteriormente, semana passada, tinha sido votada no montante de valor fechado. Então, nós íamos receber, por 40 horas, o valor fechado do piso. Ontem, chegou na Câmara uma emenda, que era para fazer proporcional. Acalmar o coração dos colegas, essa emenda que chegou não é para você trabalhar 44 horas. Está dizendo que você vai receber o valor do piso referente às 40 horas que você trabalha, certo? Muita gente especulando outras coisas. Não é. Está havendo embargo para se derrubar essa carga horária. Só para título de compreensão mesmo, é porque o piso se dá com base em 44 horas, não é isso? Porque o STF entendeu, que eu não sei de onde, mas entendeu que a carga horária do piso é 44 horas. 44 horas. Não sei de onde sei. De certa forma, veio beneficiar porque comercialmente a parte falando, pública. a média é 40 horas, né, semanais. E assim, constitucionalmente falando, é 40 horas, 40 não são horas, 44 horas. Exatamente. Então, essa é a questão do embargo, é derrubar essa questão das 44 horas. Derrubando as 44 horas, que eu creio que está bem perto de acontecer, e eu peço a Deus que isso aconteça,
nós vamos receber o piso integral, entendeu? Ok. Então, assim, essa mudança... E outra coisa, muita gente questionando por que tinha feito isso, que maldade foi essa e tal. A prefeita não está errada, porque a lei federal garante isso. Ela pode, sim, fazer o pagamento em cima, se ela tiver condição, o município tiver condição de pagar, o valor integral do piso com 40 horas. Mas o que ela fez não está errado, está na lei. Assim, é legal, entendeu? Não está sendo um abuso, não está. Claro que nós queríamos, né, que tivesse sido como foi anteriormente, mas não tivemos tantas perdas assim. E como a gente tem certeza, em nome de Jesus, o embargo vai acontecer, vai ficar muito melhor, porque nós vamos receber... É a próxima luta. Tá bem pertinho, amiguinho, tá bem pertinho. Muito bem. Bom, já 1h08, 1h08, a gente já tem que encerrar aqui por conta do tempo. Rita, obrigado pela participação, parabéns a vitória, em nome da categoria. Acredito que qualquer tipo de ato, de ação que venha no sentido de valorizar a categoria é sempre bem-vindo e sempre vai ser pouco, exatamente diante da importância que vocês profissionais exercem na nossa sociedade. A atividade do profissional da enfermagem é extremamente importante, né? Não somente dentro de uma unidade de saúde, mas na sociedade como um todo. Então, parabéns, e eu deixo você à vontade aí para as suas considerações finais. Obrigado, Clésio Marques. Obrigado, equipe da Atitude FM. Obrigado, Senhor. Obrigado, população de Itapajé. Obrigado, profissionais de saúde, colegas de trabalho, enfermeiros, técnicos de enfermagem, alunos da escola profissional, professores, que eu tive a oportunidade de trabalhar na escola profissional, que a gente ajudou a formar pessoas para poder... Hoje a gente trabalha no serviço e tem a oportunidade de trabalhar com pessoas que foram nossos alunos. Eu tenho muita gratidão por tudo isso, né? Minha família, minhas filhas, minhas netas, que eu já sou vó, né? São a motivação da minha vida. Durante muitos anos, assim, a locomotiva da minha vida foi olhar para a minha família. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por este momento ímpar. Obrigado, Isabel, segurando na minha mão, e que a gente possa caminhar longos anos ainda por Itapajé, e que lá na frente a gente possa só agradecer e dizer ao Senhor, valeu a pena. Muito bem, 1h09, o Alan Matos está lembrando aqui da nossa enfermeira Maria da Paz, a Paizinha, né? Aquele negócio da gente vai citando os nomes e de repente a gente comete aqui uma falha de esquecer um ou outro profissional. Mas um abraço também aqui a toda a família. Ele cita que ela tem mais de 30 anos no hospital. Isabel, obrigado também pela participação, parabéns aí pela vitória, né? Parabéns por essa luta e por todo esse trabalho. Obrigada. Assim, eu cheguei aqui gelada. A gente não tem muito costume, né? Mas eu espero que a gente tenha passado para os nossos colegas a principal, né? Nossa informação, como também para a população, o que é a nossa luta. Não deixar de agradecer o sindicato, o SISPUME, que também foi um parceiro, né, para a gente, ajudando sempre que podia e nos orientando também. E é como foi falado, Clésio, primeiramente agradecer a Deus, acima de tudo a Deus, de novo a Deus, sempre a Deus, e agradecer a nossa família, nossos colegas, nossos amigos, nossos próximos. Minha jornada é um pouco parecida com a da Rita, sabe? Apesar de eu ser bem mais nova que ela, tá? Mas assim, eu fui professor do Adriano Nobre também, formei alguns técnicos que são pessoas que moram no meu coração até hoje, eles sabem, todos eles sabem disso. Torci, continuo torcendo, vou torcer cada vez mais pela vitória deles. E eu fico assim encantada quando eu vejo eles brilhando, sabe? Porque a gente sente um pouquinho de mãe naqueles meninos. Passei por lá também estive na Secretaria de Saúde, conheci várias localidades aqui em Itapajé, trabalhei em várias unidades de saúde. Na época que eu comecei no rádio, que eu passava na Secretaria de Saúde todos os dias, eu lhe conheci exatamente lá, né? Na coordenação, Na coordenação da atenção básica. E eu tinha abuso de você, porque pegava no meu pé. Perturbava todo dia. Mas aí faz parte, né? Então, assim, trabalhei em muitas localidades aqui em Itapajé, conheço, muita gente me conhece, na verdade. Às vezes a gente nem conhece muitas pessoas, né? As pessoas é que mais conhecem a gente. E agradecer de verdade, de coração, tudo que aconteceu, tudo que foi feito, a forma como aconteceu aqui em Itapajé, foi uma forma menos dolorosa do que os locais. A gente sabe que ainda tem muitos colegas brigando por coisas que a gente, graças a Deus, já conquistamos. E assim, a gente vai conseguir mais, lógico.
né? Deus é maravilhoso, soberano, e Ele vai nos abrir nossos caminhos, vai abrir nossas portas. Porque já estão sendo abertas, né? Nós já estamos bem à frente de muitos outros municípios e estamos conquistando muita coisa e vamos conquistar mais coisas ainda. Como a Rita falou, né? Daqui a pouco a gente vai estar aí, se Deus quiser, colhendo os louros de uma aposentadoria, que uma coisa que eu acho interessante é quando eu vejo uma pessoa com um filho bem grande e fala, tu fez meu pré-natal. Aí eu penso, oh meu Deus, estou ficando velho. Aí eu penso, Senhor, eu ajudei aquela vida, supera. E isso é muito bom, né? E é agradecer, sempre. Muito bem. Parabéns mais uma vez, 1h e mais 12 minutos, 1h12. A gente conversou, portanto, aqui no Jornal Integração com as enfermeiras Rita Luísa e Isabel Rosana.